Olá, olá a todos vocês. Esse é o 7 coisas que você precisa saber sobre o domingo da semana 7. Já semana 7, né? Passando rápido pra caramba. Bom, vamos lá então. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê o like no vídeo aqui conosco. Tem muito mais coisa, claro, vindo por esta semana, tá? Tem vencedores e perdedores amanhã, tem vídeos para os membros, tem quadros, enfim. A prévia eu ainda não decidi o que eu vou fazer, mas eu acho que eu cheguei num modelo legal nessa última semana, fazendo os palpites ao vivo. Talvez eu faça só os palpites ao vivo e aí algum outro segmento eu faça diferente. Vamos ver. Acho que estou chegando no que eu quero em relação à prévia. Mas no início da semana a gente está aí sempre formatado com os 7 coisas e na terça-feira o vencedores e perdedores. A primeira coisa que você precisa saber sobre o domingo de semana 7 é que o Max Verstappen vai ser campeão do mundo. Vai muito acontecer. Vou contar uma curiosidade. Eu peguei Max campeão pagando 9-1. Tá 3-1 já. Vai acontecer, vai muito acontecer. Eu até falei mais cedo que estava me lembrando Hamilton e Alonso contra Raikkonen, enfim. Mas a primeira coisa que você precisa saber de fato é que o Jonathan Taylor merece mais amor e merece consideração, bastante consideração, para o prêmio de jogador ofensivo do ano. Jackson Smith-Njigba, que joga hoje, nessa segunda-feira, pelo Seattle Seahawks, eu acho que está em primeiro nessa briga hipotética, por assim dizer. Semana 7 já dá para falar sobre, né? Mas o Jonathan Taylor teve mais um jogo acima das 100 jardas, mais um jogo com 3 touchdowns. É o terceiro jogo dele com 3 touchdowns nesta temporada. E claro, a grande história é o Daniel Jones, que falando em prêmios é o favorito para o Comeback Player of the Year. Eu acho que é ele, né? Difícil não ser o Daniel Jones dando a volta por cima. Aí o nome do prêmio é esse, né? Jogador que deu a volta por cima. Mas para além de Daniel Jones, esse ataque dos Colts tem uma linha ofensiva que está jogando muito bem. Tem um running back que está jogando como um dos melhores da liga, se for ver o melhor da liga, junto do Bijan Robinson, que aliás teve atuação apagada ontem pelo Atlanta Falcons, embora a linha ofensiva não tenha jogado bem, a defesa de São Francisco muito bem, eu vou falar sobre no Vencedores e Perdedores. E o Jonathan Taylor é, com certeza, a ignição desse ataque. Vide a porcentagem de play action que o Daniel Jones tem, vide como a defesa se compromete com o jogo terrestre, isso abre espaço para o jogo aéreo. Não estou tirando mérito do Daniel Jones, não. Só preciso ressaltar que a ignição é o Jonathan Taylor, assim como em 1999 a ignição do Greatest Show on Turf não era o Kurt Warner, era o Marshall Faulk. Não estou comparando o Daniel Jones ao Kurt Warner, deixando muito claro, mas é uma surpresa tanto quanto foi os Rams em 99, né? Ninguém estava esperando que os Colts liderassem a AFC em pleno 2025. Como eu já falei algumas vezes, vamos brindar como se estivéssemos em 2006. Mas com um final diferente de Super Bowl, pelo amor de Deus. Mas os Bears não vão nunca chegar no Super Bowl. Enfim, queria destacar o Jonathan Taylor aqui pra gente fugir um pouco dessa questão de Daniel Jones, que eu sei que todo mundo tá falando, todo mundo quer falar, mas eu acho que o Jonathan Taylor merece mais amor. A segunda coisa que você precisa saber é que acabou a carreira de titular do Justin Fields. Ele vai ter sim oportunidade, muito provavelmente como reserva na NFL. O Aaron Glenn, em coletiva, disse que está pensando o que vai fazer, vai consultar outros técnicos que estiveram numa situação assim, mas o fato é que não tem absolutamente nenhuma condição do Justin Fields ser titular. Gente, a defesa do Carolina Panthers não é a defesa dos Bears de 85, não é dos Ravens de 2000, e o Justin Fields teve mais uma partida apagada passando a bola. O único real jogo bom do Justin Fields foi a semana 1 contra os Steelers, e vamos combinar que a secundária de Pittsburgh ajudou bastante, né? Vamos combinar que isso é um fato, aquele jogo foi bem ruim por parte da defesa de Pittsburgh. Em meio a tudo isso, o Tyrod Taylor entrou no jogo e foi interceptado 2 vezes. O New York Jets caminha a passos largos para ser a pior equipe da NFL nesta temporada. E não acho que os Jets tenham o pior elenco da NFL nesta temporada, mas eles são a pior equipe da NFL, 0 vitórias e 7 derrotas. Seguidos de muito perto pelo Miami Dolphins, que eu vou poupar você, torcedor dos Dolphins, no vídeo de hoje. Os Dolphins têm só uma vitória e foi contra os Jets. Terceira coisa que você precisa saber, quem não assistiu esse jogo aí, ficou nanando e tudo mais, não perdeu muita coisa não, tá? O jogo foi bem unidimensional para os Rams, mas a terceira coisa que você precisa saber é que sem Puka Nacua, sem problema, pelo menos por enquanto, né? Os Rams aí tiveram um jogo muito limpo, passando a bola, o Matthew Stafford, mais um jogo brilhante, cara, com controle total da partida no pockets, e a parte tática foi interessante, né? Porque o Sean McVay veio bastante com o pacote 1-3, um running back, 3 tight ends. Quase metade das jogadas dos Rams foram assim nessa partida, algo muito raro para a era Sean McVay. Mas, dada a ausência do Puka Nacua, foi um ajuste para lá de necessário. Os tight ends apareceram bastante, mas o Davante Adams foi o grande destaque do jogo, né? Talvez tenha ficado um pouco esquecido por conta do desempenho do Puka Nacua, mas o Davante Adams é peça muito importante para os Rams, sobretudo como a gente ressaltou quando ele foi contratado nas 20 jardas finais do campo na Red Zone. A quarta coisa que você precisa saber é que os Bears estão 4-2. E o calendário é amigável, hein? Calendário do Bears é amigável, hein?
Já pensou, Bearsão 6-2? Mas os Bears são 4-2 meio mentiroso. Até porque as últimas vitórias, as últimas 3 vitórias, são 4 consecutivas. As últimas 3 foram contra os Raiders, um dos piores times da Conferência Americana. Agora contra os Saints, um dos piores times da Conferência Nacional. Não acho que é o pior time da NFL, como falei muitas vezes, mas um dos piores times da Conferência Nacional. E ali no meio os Commanders, que neste momento tem campanha negativa. A defesa de Chicago está jogando bem melhor do que eu esperava, tá? Nessas últimas partidas, jogou muito bem contra os Commanders no todo. Agora roubou 4 vezes a bola do New Orleans Saints, inclusive o Spencer Rattler, eu falei, não é um quarterback ruim, mas quando ele é pressionado, ele espalha a farofa e faz besteira, que é uma barbaridade, né? Isso foi o caso nessa partida. Os Saints jogaram bem no final do segundo quarto, no início do terceiro quarto. Teve uma quarta descida que acabou, ou terceira descida que acabou não sendo convertida. Teve um passe para o lado, foi uma bela jogada, inclusive o Taysom Hill recebe a bola no meio do campo, passa para o lado, mas a arbitragem interpretou que foi passo para frente. E foi, tá? Sem clubismo, de leve, foi um pouquinho para frente sim. Em meio a tudo isso, os Bears vencem com uma atuação fantástica da defesa. Do jogo terrestre, mais uma vez, essa é uma grata novidade, 2 jogos seguidos do Andrew Swift muito bem correndo com a bola, mérito total, eu acho, da linha ofensiva, mas principalmente do Ben Johnson e dele também, né? Tá um jogador diferente, mais explosivo. Agora, para vocês não acharem que eu tô clubista, até porque eu tô CNPJ, tô sem meu bonezinho, o Caleb Williams não está jogando bem. Eu acho que ele não teve um grande jogo contra os Commanders, teve flashes contra os Commanders, e neste jogo ele não foi bem. Interceptação no início da partida, várias confusões no snap e tudo mais, demorando para ler a defesa dos Saints. Ele jogou bem contra a blitz. Isso ele fez um bom trabalho, queimou as blitzes de New Orleans, mas quando não vinha blitz, acabava se embananando. Frise que o lado esquerdo da linha ofensiva dos Bears não fez um bom jogo. E aí muitas vezes ele teve que correr pro lado e tal, mas é aquele momento bem Caleb Williams, sabe? Que ele corre para um lado, corre pro outro. Então, assim, o pós-snap do Caleb tá me incomodando, porque nessa altura do campeonato, uma temporada e meia, lembrando que ele foi titular desde a semana 1 do ano passado contra os Titans, já era para estar mais evoluído. Hoje, desconsiderando J.J. McCarthy e Michael Penix, que esses aí não tem nem 10 jogos, mas hoje, considerando Drake May, Bo Nix, Caleb e Jaden Daniels, eu acho que o pós-snap do Caleb é o que está mais atrás desses todos. Então, pode ser que ele demore mais a evoluir, a gente está vendo muitos casos assim, né? Sam Darnold, próprio Daniel Jones, enfim, chamados late bloomers, né, demorando para aparecer, que é o protocolo Luca Toni. Lembra o Luca Toni, atacante da seleção italiana na Copa 2006, comemorava assim o gol? Demorou para aparecer, né? Com 30 anos ele virou um atacante, eu não vou dizer renomado, jogava no Palermo, mas enfim. E aí na Copa ele foi importante. Não estou falando que tem que esperar até 30 anos para um quarterback render, mas eu acho que a paciência tem um certo limite, é um processo com o Ben Johnson, mas eu gostaria de ver um pouquinho mais de evolução em relação ao Caleb Williams. A quinta coisa que você precisa saber é que o Malvadão voltou. Não estou falando do futebol, embora talvez também seja válido, mas estou falando, claro, do Kansas City Chiefs. 31-0, as 4 primeiras campanhas de Kansas City terminaram em touchdown, a quinta em field goal. 2 touchdowns do Rashee Rice na volta, um deles um jet sweep. O ataque de Kansas City fluiu, que foi uma beleza. A defesa apareceu de maneira aí intensa, como foi contra o Detroit Lions na semana passada. Um atropelo do Kansas City Chiefs. E, do outro lado, o Max Crosby machucou, o Adam Butler machucou, isso contribui, claro. O Geno Smith foi uma coisa horrorosa, demorou até que ter uma sequência aí com um pouco mais de ritmo nessa partida, se é que teve, se é que dá pra falar isso. O jogo medonho dos Raiders nos dois lados da bola. Agora, fato é que, embora a gente esteja batendo muito na tecla de Baker Mayfield, Daniel Jones, essa galera toda aí, Baker MVP do povo, que eu falei, o Patrick Mahomes vai roubar esse MVP. Eu estou falando na semana 6/7, tá? Na semana 6 eu falei também. Ele vai roubar esse MVP. Pode ter certeza que pelos números, pelo desempenho, por não ter o Xavier Worthy por 4 semanas, por não ter o Rashee Rice por 6, Kansas City vai roubar essa divisão, porque Denver não tá jogando bem. Denver ganhou no último quarto, tá jogando bem, né? Contra os Eagles e contra os Giants, mas não tá jogando bem. Os Chargers têm problema na linha ofensiva, os Raiders são uma zona. Em meio a tudo isso, Kansas City vai roubar essa divisão, Mahomes vai ser MVP. Pode escrever. A sexta coisa que você precisa saber, eu vou fazer questão para mostrar que eu sou justo, para falar bem dele hoje e falar bem dele amanhã no Vencedores e Perdedores. Mas não parecer que tem perseguição, porque não tem perseguição, eu sou justo. Né? Jogou mal semana passada, fez merda semana passada, perdedores. Fez um grande jogo essa semana, vencedores. Jalen Hurts, estou antecipando o Vencedores e Perdedores. Amanhã talvez eu fale um pouquinho menos para não ficar repetitivo, mas foi um bom jogo do Hurts. A tendência era que contra a Blitz ele fizesse um bom jogo, entrou nessa partida com 6 touchdowns contra a Blitz, e a defesa dos Vikings é a segunda que mais manda Blitz na NFL, na casa dos 40%. Só os Falcons entraram essa semana com mais Blitz do que Minnesota. E o Jalen Hurts, no início da carreira, teve problemas contra a Blitz. Ele deu a volta por cima na temporada passada, e neste jogo ele também foi muito bem. 68% de Blitz, bastante coisa. 2 touchdowns e uma interceptação, mais de 200 jardas e 11 de 14 contra a Blitz. Em passe em profundidade apareceu o ataque dos Eagles, com o Jalen Hurts procurando o A.J. Brown e o Devonta Smith. O primeiro touchdown, inclusive, o Jalen Hurts aponta
né, para ter a sintonia com o A.J. Brown, para ele verticalizar e conseguir aí o touchdown. 37 jardas para o A.J. Brown, 39 para o Devonta e 26 para o A.J. Brown no terceiro touchdown dele. E o ataque dos Eagles colocou o chip Matrix, assim como tem nesse PlayStation 2, e foi destravado finalmente. É isso que eu quero ver, porque eu bato porque eu sei que tem potencial. Se fosse uma coisa tipo, dane-se, eu não ia me importar, eu não ia nem colocar no vencedor dos perdedores, que se dane, que se exploda. Eu bato porque tem potencial, e a gente viu esse potencial sendo atingido aí nessa partida, vitória importante dos Eagles. Carson Wentz não teve a lei do ex, né? Parecia que estava jogando pelos Eagles, porque né, duas interceptações, a primeira foi medonha. E a sétima coisa, vamos lá. Eu acho que para acontecer uma virada como essa, que Denver fez todos os 30 e tantos pontos no último quarto, tem que ter um pouco de autossabotagem do outro lado, senão ela não acontece. Assim como aconteceu no Super Bowl 51, que os Falcons deram um tiro no pé no segundo tempo e é aquele fumble forçado pelo Donta Hightower meio que muda o destino da partida, né? Para além do ataque dos Patriots, claro. Em meio a isso, eu acho sim que os Giants foram conservadores, tá? O Brian Daboll com muita corrida no último quarto, que não estava indo a lugar nenhum, acho que forçou um pouco. A interceptação do Jackson Dart, quando pressionado, ele não consegue ler que é uma pressão simulada e acaba incorrendo na interceptação. E assim como aconteceu contra o Philadelphia Eagles, o Denver Broncos apareceu no quarto período e conseguiu roubar essa partida. Como que funcionou o ataque de Denver até o quarto período? Medonho. Primeira e segunda descida ruim, jogo terrestre não funcionou, embora tenha funcionado até melhor que outras partidas, mas não funcionou com grandes ganhos para ajudar a equipe em primeira e segunda. Muito passe desviado, o Bo Nix perdendo alguns alvos mais para o fundo do campo e muita previsibilidade, né? O que o Sean Payton é previsível nesse ataque de Denver é sacanagem. Assim, é muito screen, assim, era aquele meu medo do Bo Nix da época de Oregon, que era muito passo atrás da linha, tá muito previsível isso. Até em quarta descida para gol, os caras chamaram screen, a defesa dos Giants estava ultra sabendo que isso ia acontecer. Foram inclusive 4 punts seguidos para começar a partida, até esse turnover on downs na quarta descida que eu mencionei. No quarto período, a gente viu o Bo Nix 16 de 25, 170 jardas, com muito mais confiança, correndo com a bola, teve touchdown corrido inclusive. Eu acho que esse é um elemento que o Sean Payton precisa incluir no ataque de Denver e um Bo Nix soltando o braço de maneira vertical no perímetro. Eu vou falar sobre no vídeo para os membros, sobre o ataque dos Broncos, sobre o Bo Nix, mas eu acho que o Sean Payton tem certa culpa no cartório, sim. Eu não sei se ele está segurando esse freio de mão assim como eu acho que o Matt LaFleur faz nos Packers para o Jordan Love não fazer merda, ou seja, para o Bo Nix não fazer um monte de merda, mas eventualmente ele vai ter que soltar esse freio de mão e vai ter que deixar o segundo anista aí, o Bo Nix, andar com as próprias pernas, ou até correr com as próprias pernas, no caso, que é importante, porque senão vai ficar bastante complicado aí para o ataque de Denver conseguir vencer com consistência. Venceu o Philadelphia, venceu o New York Giants no último quarto, porque essas duas partidas era para ter perdido pelo que desempenhou nos 3 primeiros quartos. Sobre os Giants eu falo amanhã, eu sei que teve interceptação do Jackson Dart, mas considerando a porcentagem de snaps que ele foi pressionado, jogo fora de casa contra uma das melhores defesas da NFL, se bobear a melhor defesa da NFL, foi mais um grande jogo do calouro aí do New York Giants. Certo? Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos, eu volto em breve, tá bom? Volto em breve, amanhã tem Vencedores e Perdedores, papapá, e é isso. Tchau, gente, um beijo, obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui, que você tenha um ótimo resto de dia. Até a próxima.